Bom dia mais uma vez, irmãos. Hoje eu não vou poder muito se locomover porque está gravando aqui, mas a gente está feliz de estar aqui mais uma vez com os irmãos para juntos estudarmos a palavra de Deus. Então hoje é a lição 10. A lição 10 traz como título Frutos da Tribulação. Frutos da Tribulação. Texto básico, Romanos 5, de 3 a 5, a gente vai ler agora. Romanos 5, do 3 a 5, que é o texto básico aí da nossa lição. Então, quando vocês vão abrindo aí, eu vou falando. Frutos da tribulação. É um pouco assim, estranho a gente falar sobre benefícios da tribulação. Eu acho que essa é a verdade, né? Tribulação traz algum benefício? Tribulação traz alguma coisa de boa? Porque tribulação é um pouco meio que sinônimo de problema, de dificuldade, de luta, de zebra, de sofrimento. Tribulação é meio que sinônimo aí, né? Dá a ideia dessas coisas aí, né? É possível nesse contexto aí trazer alguma coisa de boa? O pastor Felipe Lima, que já foi membro aqui, né? Quando era criança, hoje é pastor da Bíblia lá do Peró, ele escreveu a lição e ele vai tentar trazer alguns aprendizados da tribulação. Então a proposta é essa da lição. É possível tirar algumas lições práticas nas tribulações? Sim, é possível. Então vamos lá no texto. Vocês acharam aí? Romanos 5, do 3 a 5. Amém? Então diz assim, ó, o 3: E também nos alegramos nos sofrimentos, Paulo falando, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Até aí, até o 5. Mas perceberam o comecinho do versículo? O 3: E também nos alegramos nos sofrimentos. O pastor Felipe vai usar uma palavra aqui, masoquista, né? Aquela pessoa que sente prazer na desgraça, sente prazer no sofrimento, sente prazer na dificuldade. E parece que Paulo aqui é meio que um masoquista, parece que sente prazer nisso, mas a ideia não é essa. E a lição vai deixar isso bem claro, a ideia não é essa. A ideia é um fator inevitável. Por que a tribulação é um fator inevitável? Por que os problemas são inevitáveis? Por que os problemas vêm a todos? Ricos e pobres. Não é só pobre que tem esse privilégio, não. Rico também, não é verdade, irmã Júlia? Rico também tem. Por quê? O que vocês acham? Por que os problemas surgem? Aí dá vontade de andar, mas não pode. Por quê? Somos humanos. Mas o quê? Só para alguns, eu acho que seria meio que injusto. Haveria privilégio diante da visão de Deus, nós somos iguais. Nada merecemos, mas em nele, o sol, por exemplo, o sol, alguns teriam o privilégio de sentir esse calor de hoje, acordando o tempo todo. Mas o Senhor coloca cristãos ou não, ou aos nossos olhos bons e ruins, entendeu? Eu creio que isso vem a própria justiça do Senhor, a permissão da tribulação. Mas por que vem essas tribulações? Ainda não falaram o que eu quero ouvir. Por quê? Pecado, irmãos. Pecado. Eu não sei como que os irmãos, a mente dos irmãos processa negócio de pecado, de problema, de dificuldade, de lutas. Por que eu estou passando por isso? Por que Ciclano, que é ímpio, não está passando e eu, que sou fiel, estou passando? Aí entraria um pouco na justiça.
Mas, originalmente, o projeto de Deus teria uma lição como essa? A gente não ia estudar uma lição como essa. Eu entendo que não. O projeto de Deus original não nos daria uma lição como essa. A gente deveria falar sobre tribulação, porque Deus não projetou isso, não planejou isso, não queria isso. Então, se a gente parar para pensar, essa questão de tribulação, na verdade é uma consequência nossa. Mas eu não pequei lá no Jardim do Éden. Viu pessoas falarem assim? Já vi. Sim, mas qual é a diferença do que nós fazemos hoje para o que Adão fez lá? Na minha concepção, nenhuma. O que Adão fez lá, nós fazemos hoje. Desobedecemos. Muitas vezes sabemos que o caminho é esse e vamos por outro caminho porque achamos que vamos ajudar Deus ou nos ajudarmos. Então a tribulação, irmãos, é fruto daquilo que a humanidade planta. Eu, Marcelo, não consigo olhar para um tsunami destruindo, matando vidas, arruinando, matando crianças, idosos, pessoas que não podem correr, pessoas que não podem fugir. Eu não consigo imaginar um tsunami destruindo uma cidade que não seja fruto do que o homem planta, em relação, por exemplo, à natureza, em destruir a natureza, em prejudicar a natureza. Eu não consigo imaginar o efeito estufa, a fumaça que o homem produz, destruindo a camada de ozônio, aumentando a radiação solar na Terra, derretendo as geleiras, e as geleiras aumentando o nível dos mares. Eu consigo muito imaginar consigo imaginar que muitas coisas que acontecem de desgraça na natureza, na vida das pessoas, são consequências das suas atitudes, daquilo que eles fazem. Você liga a televisão e vê uma tragédia lá em Brumadinho. Quem causou aquilo? Foi Deus que causou aquilo? Mas Deus poderia evitar. Poderia. Se eu falar que não poderia evitar, eu estou limitando Deus. Deus poderia, Deus pode. Mas não é a lei da semeadura? A gente vai colher aquilo que a gente vai plantar? Se Deus evitasse ou impedisse que tudo que o homem faz de ruim se voltasse contra ele, acho que o pecado não teria... Não entendi. Então eu não sei como que vocês imaginam ou pensam, vocês podem falar sobre tribulação. Eu não gosto de falar muito sobre tribulação, não. É um assunto pertinente, é um assunto importante, porque todos nós enfrentamos, seja em nível maior, em nível menor, seja mais ou menos, familiares no hospital internados, com a Covid, sem Covid, familiares que tiveram, já estão curados. Então, todos nós nessa terra passamos por todos nós estamos sujeitos ao vírus. Qualquer um de nós pode pegar o vírus. Deus pode te blindar? Pode, mas eu entendo que Ele não trabalha dessa maneira. Deus não vai te blindar para você não pegar o vírus. Então todos nós estamos sujeitos a essas ações que os homens geraram, que os homens produziram. Vai falar. Nós vemos
quer parar a igreja. Quer parar a igreja. Quer parar a igreja. Então, nós precisamos ter discernimento espiritual para saber entender essas coisas. Ah, não, o vírus está aí. Pô, o vírus está aí. Né? Mas nós somos filhos do grupo que estava na classe, nós somos cristianismo conosco todos os dias, até a transformação do céu. Quando eu pegar o vírus, mas eu creio que Deus está tanto conosco, nós não vamos pegar esse vírus. Creio mesmo, as promessas de Deus são maravilhosas. Agora precisa que nós creiamos nas promessas de Deus. Está aí na Bíblia, a Bíblia está recheada de promessas. Mas nós estamos, às vezes, acreditando nas promessas de Deus. Não estamos cristãos. E é por isso que às vezes as coisas não acontecem com a gente, aí vem a tribulação. Por quê? Porque nós não estamos obedecendo a palavra. Porque o povo de Israel foi extinguido no deserto. Por quê? Desobediência. Se a mulher vai fazer de um jeito, ele vai ter de outro. Então, as igrejas hoje precisam de uma posição. Eu preciso de uma posição como membro, diácono. Você precisa de uma posição como professor. Tiago precisa de uma posição como pastor. Nós precisamos de uma posição diante de Deus e fé. Aí eu só concordo 99%. Só opino a minha opinião no sentido de o fato de nós termos Jesus, termos Deus, não nos isenta do coronavírus, que é o nosso contexto. Então, o fato de eu ser evangélico não quer dizer que eu estou blindado do coronavírus. Então, isso aí que eu só pondero aí, mas temos muitos pastores, homens de Deus aí que estão com a doença, né? Não seria questão de pecado, não seria questão de... Seria questão de pegou o vírus. Vacilou ou não, ou infelizmente colocou a mão aonde não deveria colocar, em algum lugar que estava vivo. Infelizmente, todos estão suscetíveis a isso. Então, independente de você ser crente ou você não ser crente, você, na minha concepção, você não recebe uma blindagem. Não que Deus não possa fazer isso, ponto. Mas você não recebe uma blindagem de estar isento de pegar um vírus como esse, como outro qualquer, uma gripe, uma outra coisa qualquer. Mas vamos lá. O pastor Felipe, já a maioria não tem lição, ele vai começar dando o exemplo pessoal da família dele de tribulação. Ele vai dizer na lição aí que a esposa dele, ela teve um câncer no útero e que impediu, que aos olhos humanos impediria até de ter mais filhos, né? Ele já tinha uma filha, a Sofia, e ele pegou, a esposa dele então apareceu com um câncer no útero e fez o tratamento, fez todo o procedimento em relação a essa doença. E lá no finalzinho da lição, na conclusão, para pensar e agir, ele vai terminar a história, quem leu tudo aí viu lá, ele vai terminar a história dizendo que o câncer foi curado e que ela engravidou e teve outro filho, o Caleb, um menininho, e graças a Deus deu tudo certo, né? Mas foi, segundo ele aqui, a maior tribulação que ele passou na família dele, e que graças a Deus deu tudo certo e Deus deu a vitória a ele e a sua família. Então ele vai começar dizendo aí, ó, no tópico 1, ele vai começar a puxar o aprendizado da tribulação. Essa é a proposta da lição. O que eu posso aprender na tribulação, nas dificuldades, na luta? Essa é a proposta. E o primeiro aí, quem tem acesso aí, diz o seguinte: a tribulação produz perseverança. O que é perseverança? Perseverança. O que é? Uma pessoa que persevera, ela faz o quê? Uma pessoa que persevera. Entendi. Uma pessoa que persevera, ela faz o quê? Ela não o quê? Joga a toalha no dito popular, ela não desanima, ela não abandona, ela não desiste, ela não abre mão. Então a perseverança está ligada a isso, a insistir. Ah, mas é muito difícil, isso não vai acontecer. Perseverança. Olha, isso aí não tem como ser curado. Perseverança em oração, em acreditar. Então perseverança, irmãos, é uma qualidade que, segundo a lição,
ela não é como algumas outras qualidades. A perseverança, ela vai ser cultivada no seu coração. Você que vai produzir a perseverança. A máscara não deixa eu ouvir. Isso. A perseverança, ela vai permitir que você olhe o problema com outro olhar, com outra ótica. A perseverança vai dar a você o que muitas pessoas perdem, que é o foco, que é o acertar, que é conquistar, que é resolver. Então a perseverança, irmãos, é tudo. A perseverança é virtude, é qualidade de crente. A perseverança faz parte da vida do crente. Então ele traz o primeiro tópico da seguinte maneira: a tribulação produz perseverança. Olha só, uma coisa boa que a tribulação produz: perseverança. Como? Como pode a tribulação produzir perseverança? Como é possível isso? Você está passando dificuldade, está passando a luta, e você não desiste. Você permanece ali lutando, seja com os modos físicos, os remédios, seja orando, seja não esmorecendo, e isso vai produzindo em você, vai brotando dentro de você a certeza, a fé que as coisas irão dar certo, irão avançar. Então é bacana esse ponto. É bacana a gente pensar que eu posso aprender alguma coisa com a tribulação que eu estou passando, eu posso aprender alguma coisa com a dificuldade que eu estou passando, e ela vai me produzir isso. Deixa eu ler um pedacinho para os irmãos aí que não tem a revista. Na página 53, diz assim, ó, no segundo parágrafo, né, na página 53: ainda que o corpo social daquele período, aquele período que está dizendo é o período de Jesus, o período do início da igreja primitiva, do início do cristianismo, ainda que o corpo social daquele período dispusesse de deformidade, suas intercorrências ou irregularidades eram consideradas parte do processo pelos inspirados escritores do Novo Testamento. Em razão disso, o apóstolo Paulo recomenda que os cristãos deveriam ter em especial interesse pelas tribulações. Isso não significa dizer que deveriam assumir uma postura masoquista, isto é, de busca pelo sofrimento e pela humilhação. Em momento algum, o apóstolo Paulo propõe que o sofrimento resultante das tribulações tem um fim em si só, em si mesmo. No entanto, faz referência ao elemento pedagógico. O que é referência ao elemento pedagógico? É o ensinamento que a tribulação pode produzir. Pergunte uma pessoa que tem uma experiência de tribulação, principalmente se for um evangelho, servo do Senhor, e peça a ela para contar o que ela aprendeu naquilo ali. Você vai ouvir. Quantos tipos tem de tribulação? Bom, que eu saiba, só tem um tipo de tribulação: problemas. Existe o problema da tribulação material, existe a tribulação espiritual. Ela acha de uma maneira. A vezes está tribulado, a tribulação se deixar. E nos jogos de material, você arrasa material. Pessoa, porque nós estamos espiritual.
ele tem que agir para a pessoa, no sentido material? Não, não vai adiantar nada. Porque a gente é espiritual. Eu creio que o material. Entendi. É porque assim, eu não vejo essa área aí como uma tribulação, eu vejo como uma enfermidade da alma, né? Eu não consigo imaginar isso como uma tribulação, na verdade. A tribulação espiritual, como o senhor falou, eu consigo ver como uma enfermidade da alma, a parte espiritual enferma, doente, né? Ela não está passando por um momento de doença, ela está doente, mas está válido, está tranquilo. Nesse mesmo tópico que o pastor Felipe Lima escreveu sobre tribulação produz perseverança, a gente percebe mais embaixo um pouquinho, ele dizendo assim, ele até utilizou um exemplo, né? Como dito por Benjamin Franklin, um dos líderes da revolução que deu a independência aos norte-americanos, viver é enfrentar um problema atrás do outro. Benjamin Franklin, a frase dele. Viver é enfrentar um problema atrás do outro. Então, é uma verdade, é uma suma que todos nós podemos corroborar e concordar, porque é um problema atrás do outro, é uma luta atrás do outro. Talvez a sua luta não seja como a minha não seja como a sua, mas talvez as minhas e as suas juntas não cheguem aos pés da outra pessoa que está ao lado da nossa casa, talvez a outra seja pior do que a pessoa da nossa casa, e assim vai, cada um enfrentando as suas lutas, suas tribulações, né? E essa suma desse camarada aqui, Benjamin Franklin, tem todo sentido. Viver é enfrentar um problema atrás do outro. A questão não são os problemas atrás do outro, o problema é como você vai enfrentar os problemas um atrás do outro. Acho que esse é o X da questão. Como eu enfrento os problemas um atrás do outro? Baseado na Bíblia, baseado naquilo que é nas promessas de Deus, ou baseado nas minhas forças, baseado naquilo que eu sei que eu posso, e baseado naquilo que meu dinheiro pode proporcionar. Então, a maneira como você vai se relacionar, digamos assim, enfrentar, encarar as tribulações, vão fazer total diferença na vida das pessoas. Eu contei para vocês aqui domingo retrasado, o primeiro domingo da aula, que o pastor Silas Malafaia tem 2 testemunhos na igreja dele, que é 2 famílias que estavam lá apavoradas com esse vírus. E quando receberam a notícia, sem terem sintoma nenhum, receberam a notícia de estarem infectadas, infartaram, morreram de infarto, por receber a notícia positiva. 2 famílias independentes, uma em cada família, infartaram. Por quê? Porque o psicológico abalou de tal forma, a maneira como você enfrenta e você vê a doença abalou de tal forma que levou a pessoa a infartar quando recebeu a notícia sem ter sintoma nenhuma de que estava contaminado. Então o segredo, na verdade, segredo, né? Não é a palavra, não seria essa, mas o segredo de como enfrentar tribulações, e esse primeiro tópico que vai trazer a perseverança, é também como você olha para ela, como você encara ela. Eu vi uma reportagem do Silvio Santos, e ele dizia que, na verdade, ele não tem medo de morrer. A única coisa que ele queria é que ele morresse tranquilo, em casa, assim, apagasse. Ele falando, né? Apagasse. Ele não queria ir para o hospital, morrer no hospital. Ele queria morrer em casa, tranquilo. Ele disse, o que eu posso esperar mais de mim, da minha vida, com 83 anos, daqui para frente? Eu não posso fugir dessa realidade, ele falando. É uma realidade que todos irão enfrentar. Não posso esperar muita coisa. Eu só queria, se fosse possível, que eu morresse em casa. Palavras do grande Silvio Santos. Então, a questão da tribulação, do problema, é como você olha para ele, como você enfrenta ele. Eu acho que uma lição como essa nos traz essa tônica, nos traz essa ajuda. Como eu olho para o coronavírus? Como eu olho para o vírus? Eu olho com respeito, sem respeito, com deboche, sem deboche, acredito, não acredito. Tudo vai ser a maneira como você analisa, né? Um famoso cantor sertanejo aí, no início da pandemia, gravou um vídeo debochando do vírus. Vem coronavírus, tô te esperando. Vocês viram nas jornais aí, tô te esperando, pode vir, pegou o vírus, pegou o negócio ficou feio para ele, foi entubado e tudo, o negócio passou aperto, saiu do hospital, tá bom, tá curado, mas
Quando saiu do hospital, gravou o vídeo e colocou lá nas suas redes sociais, pedindo perdão, desculpa às pessoas que ouviram o seu vídeo e dizendo para tomarem cuidado, terem cuidado. Ou seja, a tribulação produziu nele uma outra visão, uma visão que, acredito eu, se daqui a 10 anos tivermos um outro vírus, coronavírus 2, eu acho que ele não vai ter a mesma atitude que ele teve em março desse ano em relação à notícia a esse vírus. Então, tudo vai depender de como nós olhamos. Sem contar que os pais também, o pai dele estava... Sim, o pai e a mãe pegou também. Então ele foi bem encurralado. Sim, passou aperto. Paulo não está em momento nenhum, irmãos, dizendo aqui que é para se ter prazer em sofrer. A ideia não é essa. A ideia é mostrar o quê? O que se aprende nesses momentos. Vocês não concordam comigo? Quando vocês ouvem uma mensagem, ou de repente até mesmo na DBD, ou seja qual for, e quando você vê um testemunho do professor ou do pastor, da vida pessoal dele, particular dele, né? Que o mais impactante é quando você conta um exemplo seu, não dos outros, né? É legal quando o exemplo vem de você, mas e aquele testemunho de milagre, de poder de Deus, como o pastor Felipe aqui, né? Isso não agrega em quem ouve um pouco mais de certeza, um pouco mais de perseverança, um pouco mais de fé, um pouco mais de alegria? Claro, por quê? Porque você viu que tudo estava escuro, mas a pessoa permaneceu ali lutando e ela venceu. Isso dá o que na gente? Dá um up, dá uma levantada, dá uma ajuda. Então, uma proposta, uma lição como essa, utilizando o escrito de Paulo, que foi PhD em tribulação. Paulo tinha doutorado, pós-doutorado, PhD em tribulação. O cara vivia na tribulação, o cara vivia na luta. Vai para um lugar, o barco afunda, vai para outra, apanha, é preso, é cego. O camarada vivia, depois que teve um encontro com Jesus Cristo, problema atrás de problema, luta em cima de luta. Então Paulo tinha moral para poder falar. Tanto é que o pastor Felipe utilizou algum texto dele. Tinha moral para falar sobre tribulação, sobre problemas, sobre lutas. Porque é muito fácil você falar: olha meu irmão, eu tive Covid e venci, não desanima não. Quer dizer, é fácil falar para quem não teve, né? É isso que eu quero dizer. É muito fácil eu dizer para você assim, ó, não desanima não, você com Covid. Desanima não, você vai vencer, eu nunca tive. Agora, eu tendo de falar para você, eu tenho moral para falar, eu tenho peso para falar, porque eu passei e você vai conseguir vencer também. Isso vai te dar um ânimo, vai te dar uma coragem, porque ele teve, ele passou. E ele enfrentou, ele não esmoreceu, ele não reclamou, ele não questionou, ele não se virou as costas para Deus, Deus me abandonou. Então, a tribulação tem o lado dos frutos. Vamos tentar olhar para a tribulação e buscar nela o lado bom, segundo o pastor Felipe. Aqui no tópico 2. Material também. Mas material também. Agora, vamos ser sinceros.
até irônico falar isso, né? Estou mentindo até agora? Está inventando? Vamos ser sinceros, se a gente acredita que a tribulação agrega conhecimento, se a gente acredita que a tribulação agrega, sim, agrega ou não? A tribulação agrega? A tribulação traz alguma coisa boa? Então acho que a gente concorda nisso, né? Eu acho que a gente concorda que a tribulação traz. Então, só estamos viajando nas ideias, né? Então, por que não pedir a Deus, Senhor, aumenta a minha tribulação para que eu consiga me aproximar mais do Senhor? Mas o tic-tac começa a bater, não bate? O tic-tac bate. Porque se eu entender que a tribulação, ou espiritual ou material, tanto faz, ela precisa agregar alguma coisa, não só espiritual. Quantas pessoas, parênteses, quantas pessoas nessa pandemia, quando acabar a pandemia, estou dando parênteses, quando acabar a pandemia, vão poupar mais, estou falando dinheiro, vão ser mais seguros, vão ser mais economizadores, vão projetar uma poupança, fecha parênteses, porque estão passando aperto agora. Então produz resultado, tanto o espiritual como o material vai produzir resultado. Sim. Não seria normal pedirmos isso a Deus, não seria normal pedirmos isso a Deus, né? Eu só levantei esse tic-tac aqui para a gente pensar, porque realmente concordo, não é uma coisa normal pedir a Deus problemas, né? Pedimos a Deus ajuda para enfrentar os problemas que já temos, que são inúmeros. Mas se eu entendo que a tribulação me produz coisa boa, por que murmurar, por que questionar e por que se virar para Deus quando essas coisas acontecem? Aí eu estou entendendo que a tribulação não vai produzir coisa nenhuma. Então, resumindo tudo, o que na minha concepção a tribulação produz? Produz um crescimento espiritual, um crescimento material também, produz. Eu acabei de dar o exemplo aqui financeiro, produz também. O seu relacionamento com as pessoas da igreja, talvez pós-pandemia, terá mais valor do que antes da pandemia, porque ficamos em 5, quase 6 meses sem nos relacionarmos. Talvez os momentos de comunhão que a igreja promover sejam mais aproveitados, porque ficamos 5, 6 meses sem esses momentos. Então agora ele vai ter mais valor. A praia de Cabo Frio, se você for lá hoje, ela está cheia, sem poder, ela está cheia. Por que ela está cheia, mesmo sem poder? Mesmo as pessoas estão desobedecendo uma ordem, por quê? Porque as pessoas estão sentindo falta daquilo lá, e agora vão dar mais valor àquilo lá. Então, não podemos perder as coisas para valorizarmos as coisas. Às vezes a tribulação vem, nos leva àquilo que nós temos, aí nós vamos dar valor àquilo que nós tínhamos e não temos mais. Então perseverança, que é o tópico do primeiro coisa aqui, é uma característica que vai sendo recriada, vai sendo gerada, vai sendo nutrida dentro de você. As igrejas, não estou falando da igreja, terceira igreja, as igrejas, em geral, será que elas vão voltar mais fortalecidas desde a pandemia, ou vão voltar enfraquecidas, ou muitas não vão voltar? Entendeu? Qual a sua opinião sobre isso? Minha opinião é todas as alternativas que o senhor falou, todas. Tudo vai acontecer. Eu acho que pelo que nós estamos passando, igreja fechada, igreja adorar, cultuar a Deus, e quando nós passamos que o adorar a Deus tem que em casa, vendo uma televisão, não é a mesma coisa que nós estamos congregados com os irmãos, não é a mesma coisa, tem que se chamar os irmãos,
Amém, tomara, né? Vamos para o tópico 2. A perseverança produz caráter aprovado. Nós, na verdade, nós já falamos sobre isso. Eu só quero ler aqui, ó, no meio aí do tópico 2, um pouquinho embaixo, diz assim, ó: também não adianta fazer orações no sentido de que fôssemos agraciados com perseverança. Tá vendo? Por isso que eu falei que já falamos sobre isso. Isso não faz parte da pedagogia de Deus, mas só aprenderemos sobre perseverança por meio do seu exercício prático. Perseverança precisa ser praticada. Olha, bacana isso aqui, ó. Perseverança precisa ser praticada. Então, se alguma coisa que você está tentando fazer, alguma pessoa que você está querendo ganhar para Deus, algum objetivo de vida seu, seja espiritual, seja material, seja o que for, tenha isso aqui em mente. Vou ler de novo. Só aprenderemos sobre perseverança por meio do seu exercício prático. Então, se você até agora não entendeu nada, entenda que a perseverança precisa ser praticada. Praticar perseverança. Ah, mas como que eu pratico a perseverança? Ó, sai daqui hoje e a primeira dificuldade que você tiver, pratique. Não consegui abrir o portão, tenta de novo. Não consegui abrir o portão, tenta de novo. Tenta de novo. Tenta de novo. Vai tentando. Não consegui fazer a caminhada como eu sempre costumava fazer, vai devagarzinho, vai fazendo. Você vai conseguir. Perseverança. Perseverança é importantíssimo na vida do crente. Vamos lá. O tópico 2 vai trabalhar essa ideia. Perseverança produz caráter aprovado, ou seja, o caráter do cristão, ele é aprovado diante de Deus. Por quê? Porque ele exerce a perseverança, exerce esse caminhar. E o terceiro tópico, o caráter aprovado, ele está fazendo esse link, né, nos temas, né? O primeiro linkando no segundo, o segundo linkando no terceiro. O primeiro, a tribulação produz perseverança. O 2, perseverança produz caráter aprovado. Tá vendo a ligação que está fazendo? E o 3, o caráter aprovado produz esperança. Tudo utilizando o texto de Paulo, que Paulo falou lá no nosso texto básico que nós lemos lá de cima de Romanos 5, 3 a 5. Então, 3, o caráter aprovado produz esperança. Deixa eu ler um pedacinho para vocês aqui, ó. Na discografia dos grupos mais conhecidos de todo o Brasil, Batista, o Grupo Logos, encontramos uma bela canção chamada Espinhos. A certa altura a letra diz, abre aspas: Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero ser aprovado agora. Essa afirmação nos lembra que a aprovação é resultado da provação. De novo, a aprovação, que a aprovação, a luta, a dificuldade, é resultado da provação. De novo, sermos aprovados nas lutas, é resultado de uma luta, de uma provação. A letra da música fala isso. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, lembra-os, assim como também a nós, que as tribulações são um elemento fundamental para que a perseverança nos leve à vitória. Ó, legal, muito bacana isso aqui, ó. Paulo nos lembra que as tribulações são um elemento fundamental para que a perseverança nos leve à vitória. É possível ter vitória sem perseverança? Não. Não tem como. Vou falar. Paulo estava escrevendo a igreja de Roma, ele estava escrevendo no sentido material e no sentido espiritual. Porque nessa cita, isso bem claro, aqui ó, a esperança. Qual verso? 5? Sim. Na minha versão, eu vou escrever a tua. 5, né? A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Paulo estava, eu creio que Paulo estava se referindo àquela igreja no sentido espiritual, quem está no bem materialmente. Então, se o amor de Deus estiver realmente derramado em nossos corações, os problemas não vão trabalhar qualquer mundo, porque pelo Espírito Santo nos foi dado. O Espírito Santo, porque ela tem uma dificuldade de diferenciar
O amor de Deus está em nós, derramado pelo Espírito Santo, mas coisa diferente, meu irmão. Nós não nunca temor de Deus, não, vamos falar das coisas, não vamos ter medo. A igreja, vamos sair para funcionar, porque o Deus da vida é maior que esse medo. O irmão acha que Paulo estava enfrentando tribulação espiritual ou material no contexto aqui de Romanos 5? Contexto da lição básica aqui. Qual é a tribulação de Paulo? Não, mas o verso 5 já responde. Porque, por exemplo, no nosso apartamento de Paulo, o que Paulo escreveu sobre Romano, eu estou fazendo um contexto de por que ele escreveu sobre Romano, que é que o texto diz, eu vi, Então, 3 versículos então, mas os 3 versículos, tudo bem. Mas, veja bem, Paulo não está num contexto de tribulação social. Paulo está preso. E, ao mesmo tempo, esse contexto de tribulação social mexe com a fé dele. Na minha concepção, mexe. Na concepção do pastor Tiago também, do pastor Felipe também. Porque ele escreveu isso aqui na lição. Paulo está enfrentando uma tribulação social e uma tribulação interna com a sua fé. Por quê? Porque, irmãos, por mais que busquemos a Deus, tenhamos comunhão com Deus, a nossa natureza, ela não foi programada, ela não está envolvida nesse contexto de tribulação. O ser humano não está programado para isso. O ser humano não se dá bem com as tribulações, mesmo sendo servo de Deus, como era Paulo. Talvez Paulo estivesse lá clamando a Deus, orando na prisão, e perguntasse: mas Senhor, por que eu estou aqui? Quem sabe? Ele não poderia ter perguntado isso a Deus? Eu estou perdendo tempo aqui dentro, Senhor. Eu poderia estar evangelizando, eu estou preso. Por que eu tomo chibatada? Eu poderia perguntar: Senhor, esse espinho na carne, tira, Senhor, está me atrapalhando. Você acha que Paulo não tinha as crises dele de questionar a Deus, irmãos? Claro, na minha concepção, claro que tinha. Paulo tinha. As suas tribulações, como as dos irmãos, como as nossas, como a da igreja, eram rotineiras, eram diárias. Isso levava a Paulo a se questionar interiormente, a se perguntar interiormente. A prova disso, ele falando para Deus: Senhor, tem um espinho na carne, que eu preciso desse espinho da carne seja resolvido, porque se esse espinho na carne for resolvido, vai me ajudar, eu vou desempenhar melhor o meu papel. E Deus fala para ele: não, a minha graça te baixa, deixa esse espinho na carne, mas talvez você se lembrar sempre disso, se lembrar sempre de mim. Paulo está enfrentando tribulação tanto material quanto espiritual. A diferença é como ele encara isso. Agora, o fato dele saber encarar isso, o fato dele falar assim: ó, perseverem, sejam aprovados, o fato dele falar isso não significa que ele não tinha as suas, o quê? As suas lutas interiores, as suas dificuldades interiores, de entender muitos caminhos que aconteciam na sua vida. Então não cabe a nós, como servos de Deus, o questionamento. Não cabe a nós o questionamento. Cabe a nós a perseverança. Qual é o problema? O problema é desemprego? Vou perseverar em buscar um emprego. Qual é o problema? É a saúde? Vou procurar auxílio médico. Qual é o problema? É relacionamento? Vou procurar melhorar o meu relacionamento. Qual é o problema? É dificuldades na minha família? Relacionamento na minha família? Vou procurar, seja qual for, é procurar a solução e não olhar para o problema e levar o problema a fazer uma parede entre você e ele. Quando Paulo está na casa do mundo, ele não estava reclamando dele próprio, ele estava incentivando a igreja de Roma a agir assim. Sim. Então, Pedro? Sim. Então, Pedro? Então, ele está aí, o apóstolo Paulo, ele mesmo as tribulações, ele mesmo sofrendo, mas mesmo o propósito dele, de incentivar os irmãos a viver uma vida diferente. Ele o que mais pegou na vida foi o apóstolo Paulo, a carga do apóstolo Paulo. Ele incentivava a igreja, ele incentivava os irmãos que estavam daí, mas quando eu vejo,
Olha o tópico 3 aí, irmãos. O caráter aprovado produz a esperança, que é o que nós estamos falando aí. No segundo parágrafo, diz assim, ó: os cristãos que desejam receber a aprovação são submetidos a um processo semelhante a que um ourives, pessoa que trabalha com metais preciosos, emprega para refinar o ouro. Por exemplo, ao ser submetido ao fogo, extrai-se ou retira-se todo tipo de impureza. A partir de então, torna-se puro, na mesma medida. Ao enfrentarmos as pesadas lutas que a vida nos impõe, com a devida perseverança, isto é, paciência triunfadora, temos a oportunidade de nos tornarmos mais puros, melhores e ainda aproximarmos de Deus. Ele, em razão disso, irá nos chancelar ou confirmar o caráter aprovado. O apóstolo Paulo encerra o processo instaurado, ou seja, tribulação, perseverança e caráter aprovado, com a esperança, não no sentido de um otimismo sem fundamento ou temerário. Esse não é um processo cujo resultado poderá apresentar uma surpresa. Esse não é um processo cujo resultado poderá apresentar uma surpresa. Pelo contrário, a esperança tem a ver com uma certeza inequívoca ou irrefutável, conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu e você não nos decepcionaremos. É bem verdade que poderemos nos unir a Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha de fogo ardente, mas nem um só de fio de cabelo será chamuscado. Então, a perseverança produz esperança, e é a esperança que nos move. Esperança de quê? Num contexto como esse? Qual é a esperança que os irmãos têm num contexto como esse? Esperança das coisas melhorarem, né, mano? Descobrir a vacina. Esperança é essa: descobrir a vacina, ter recurso para produzir muitas doses, o mais rápido possível, imunizar a humanidade. Essa é a nossa esperança. Se não tivermos essa esperança, vamos viver com o vírus para sempre. Nós temos essa esperança, e essa esperança nos motiva. Olha, vamos continuar aí com essa dificuldade de falar com máscara, de andar com máscara, vamos continuar com essa dificuldade, porque isso vai passar, e as coisas vão voltar ao que era antes, e outras lutas virão e nós iremos enfrentar. O que não pode acontecer é as tribulações, ou essa tribulação, abandonar, ou nos levar a abandonar aquilo que venhamos há anos construindo, que é a nossa fé. O Carlos falou sobre o contexto pós-pandemia das igrejas. Ele tem o desejo e a fé de que vai ser positivo, vai agregar. Ok, amém. Mas também pode ser negativo. Muitos crentes podem não vir mais à igreja, muitos crentes podem abandonar a fé, tá? Pelo serviço de Deus tanto tempo, e essa pandemia veio e tirou meu pai, tirou minha mãe. O que adiantou servir Deus tanto tempo? Acho que eu vou abandonar a fé e vou ficar em casa, porque acho que é melhor. Perdeu a fé, perdeu a esperança, perdeu a perseverança, perdeu. E para a gente terminar, o que resume tudo, irmãos, e apesar de às vezes a gente não gostar muito de falar sobre isso, mas o que resume tudo é que o nosso tesouro não está onde? Não está aqui. O melhor não está aqui. Claro que não queremos morrer, até porque se quiséssemos morrer, teria algum contraditório aí, porque Deus nos deu a vida de presente, precisamos cuidar dela com todas as nossas forças, porque Deus quer isso. Mas o melhor ainda está por vir. O melhor não é aqui. O melhor não é aqui. O melhor está por vir. Mas enquanto o melhor não vem, vamos aproveitar, porque Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui.